80% das plantas são polinizadas pelas abelhas. São as abelhas as responsáveis pelo equilíbrio dos ecossistemas. Este é o assunto da nossa entrevista da semana. Quem participa comigo é a Jovelina Maria de Oliveira, que é zootecnista da Agraer. Jovelina, qual a importância das abelhas para o planeta? As abelhas são os polinizadores mais eficientes que temos, né? A gente, pensando em evolução, tanto de plantas como animais, as abelhas tiveram no mesmo tempo a evolução. Então, o que acontece? É só para dar um exemplo da importância. As plantas foram sendo evoluídas conforme o polinizador. Então, se uma planta não havia polinizador para ela se extinguia. Então, a gente indo para os tempos atuais, por exemplo, se a gente tem uma cultura produtiva de grãos, de frutos, e que a mesma não tenha um polinizador eficiente, a produção vai ser danificada. Aí, levando para os grãos, a soja, um grande exemplo é a soja. As abelhas apis, as abelhas com ferrão, elas quando são levadas as caixas de abelha para a lavoura de soja, há um aumento significativo de produção e a melhoria de qualidade do produto final, chegando de 10 a 15, 20%. Então, as abelhas são muito eficientes na sua polinização. E existem legislações que protegem as abelhas. Todo mundo sabe disso, Jovelina? Então, as abelhas sem ferrão são abelhas, animais silvestres, né? Elas são naturais do nosso país, do nosso estado. E a gente, por exemplo, no estado de Mato Grosso do Sul, nós temos 32 espécies de abelhas sem ferrão. A mais conhecida é a jataí, mas nós temos a manduri do Mato Grosso, nós temos mandaçaia, nós temos mandaguari. E cada abelha, para você criar essas abelhas, você tem que ter um cadastro na IAGRO, né, nosso sistema de sanidade, né, de inspeção sanidade do estado, e depois depois você tem que ter também um cadastro no IBAMA. E toda vez que você for resgatar uma abelha dessa num local onde vai ter uma construção, por exemplo, nas cidades é muito comum. Nós temos uma casa antiga, nela sempre há um ninho de jataí, ou de uma mirim, ou de uma mandaguari. Então, naquele local, você pode resgatar aquela abelha, porque aquela abelha ia ser extinta naquele local, né? Eu vou destruir essa casa, eu vou construir uma nova. Então, você chama um meliponicultor ou um apicultor e a pessoa vai lá, retira aquela abelha daquele local e coloca numa caixa de criação. Então, isso pode ser feito. O que não pode ser feito na legislação é você ir na mata, né, e derrubar uma madeira para retirar uma jataí. Tá? Isso não pode ser feito. A gente pode sim começar uma criação fazendo uma isca de garrafa PET, ou então colocar um atrativo de própolis dentro de uma caixinha e colocar perto das matas, ou então nas nossas próprias residências. Você atrai aquela abelha, ela vai para a caixinha de madeira e você começa a sua criação. Ou então você pode até comprar essas abelhas dentro das caixinhas. Em Mato Grosso do Sul, como no país todo, está crescendo muito esse comércio. O comércio de enxames de abelhas. Então, por exemplo, eu quero ter um enxame de abelha como animal de estimação, como um hobby, ou quem sabe para depois retirar o mel mesmo, como uma criação, né, para vender o mel. Então você já pode adquirir, isso é permitido, a pessoa faz um papel, um GTA, que é Guia de Transporte Animal, e você compra aquele enxame e leva para sua casa, todo documentado. Tá? Jovelina, mas na prática, as abelhas hoje, elas estão preservadas? Então, nossas abelhas, elas estão sofrendo um declínio muito rápido, né? Até um tempo atrás, a gente encontrava jataí com muita facilidade. Hoje em dia, a gente encontra jataí, continua, mas com uma diminuição muito drástica. E, por exemplo, a gente tem no estado a manduri do Mato Grosso, que é uma abelha
com uma alta produção de mel, um mel de altíssimo valor agregado, o própolis. Existem trabalhos científicos que comprovam que o própolis tem substâncias que matam tumores cancerígenos, né? Faz bem para a saúde também, né, o mel, Joelina, além de ser muito gostoso, né? O mel tem um sabor muito agradável, né? Só que essas abelhas, elas só estão sendo encontradas agora no Pantanal. Nas outras partes, ao redor do Pantanal, que havia muitas dessas abelhas, elas não se encontram mais. Por quê? Por causa do desequilíbrio ambiental. A gente tem pesquisas no Brasil e no mundo todo sobre o declínio das abelhas com ferrão, que é a Apis. Mas a gente não tem estudos suficientes para mostrar o declínio das abelhas sem ferrão, que são muito importantes para o controle, por exemplo, o equilíbrio ecológico. Nós temos madeiras e plantas de cada bioma, plantas diferentes. Por exemplo, aqui nós temos o angico, no Pantanal nós temos uma outra árvore que precisa dessas abelhas para continuar. Se acabarem essas espécies, acabam essas árvores, as plantas de uma forma geral, né? Então há um desequilíbrio muito grande e nós não temos uma pesquisa que comprove o declínio dessas abelhas sem ferrão. Se acontece com as abelhas de ferrão, com a espécie Apis, acontece também com as abelhas sem ferrão. E isso é muito grave e a gente sabe que está acontecendo, mas a gente ainda nem tem trabalhos científicos para quantificar esse desaparecimento. Por isso a importância de novos criadores de abelhas sem ferrão. Jovelina, muito obrigada pela sua participação, as informações muito esclarecedoras para a gente. Muito obrigada, sempre às ordens. Assim como este assunto, outros também estarão à disposição no nosso portal sba1.com.